Olá, seriadores, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta para mais um vídeo. Eu sou a Jussara, esse é o canal Vida de Seriatriz e o vídeo de hoje é um vídeo que está sendo muito aguardado por alguns de vocês que gostam da saga Crepúsculo. Eu finalmente assisti Amanhecer Parte 2. Na verdade, eu acabei de assistir o filme, tá? Se você me acompanha no Instagram, você tá vendo a minha tour por lá, fiz até TikTok fazendo uma zoeirinha. Eu nunca tinha assistido a parte 2. Pra não falar que eu nunca tinha assistido, na época em que saiu, eu não quis assistir no cinema, por alguns motivos, e principalmente porque eu não tinha gostado muito da parte 1 também, já tinha ficado meio enfesada. E eu lembro que eu cheguei a assistir alguma coisa no meu computador, na TV de casa, eu lembro que eu assisti o começo, não gostei, eu acho que eu passei pra frente. Cheguei a ver um pouco daquela cena de luta, a gente já vai chegar lá, e aí eu desisti de vez, então eu nunca realmente assisti a parte 2, eu não fazia ideia de como que era. Então essa foi a primeira vez que eu assisti, e eu senti que eu tinha que vir aqui e conversar com vocês, e tirar do meu peito esse peso, porque... De novo, né, gente? É aquilo que eu sempre falo. Se você conhece a saga Crepúsculo apenas pelos filmes, você não conhece a saga Crepúsculo. Sinto muito em lhe informar. Toda a ideia que você tem dessa história está completamente equivocada, porque eu não sei qual foi o surto, mas a galera que produziu o filme falou: eu acho que o livro não tá tão legal, deixa eu tentar melhorar, e aí não conseguiu claramente, né? Eu vou tentar fazer um vídeo coerente e que não seja eu apenas reclamando da parte 2, porque é um filme que diverte, é um filme bonitinho, ele é fofinho em alguns momentos, mas assim, né, não é Crepúsculo, não é Amanhecer, né, que aquilo que a gente estava esperando não é. Então, se você gosta da saga Crepúsculo, ou se você tá pelo menos curioso para entender o que tem de tão diferente assim do filme pro livro, eu estou aqui para poder tentar te explicar todo esse rolê. Se você perdeu os meus outros vídeos, eu vou deixar linkado no card aqui em cima. Nesse card eu tenho vídeos falando sobre todos os filmes até aqui, até Amanhecer Parte 2, e eu tenho também falando de todos os livros, inclusive um vlog de leitura lendo O Sol da Meia-Noite, que eu amei de paixão. A gente ainda vai voltar a conversar a respeito de O Sol da Meia-Noite, só que eu tenho muita coisa para falar sobre essa saga ainda, então eu decidi terminar primeiro os vídeos a respeito dos filmes, pra gente já tirar isso da frente poder falar de outra coisa, né? Então vamos conversar sobre Amanhecer Parte 2. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu espero que você goste do vídeo de hoje. Se você gostar, aproveita para deixar o seu joinha, que é uma forma de eu entender se você está gostando dos vídeos aqui do canal, e também ajuda a impulsionar esse vídeo aqui no YouTube. E se você puder, se inscreva no canal, você vai ser sempre muito bem-vindo por aqui, e a sua inscrição faz toda a diferença, acredite. Eu já tenho ressalvas desde o início do filme, tá, gente? Primeira coisa que eu vou falar pra vocês é o seguinte: vou reclamar de Kristen sendo Bella de novo. Preciso reclamar de Kristen sendo Bella de novo, porque... Primeiro, deixa eu fazer um dever de casa aqui, que hoje a minha missão vai ser essa. Deixa eu achar aqui. Ok. Deixa eu explicar pra vocês por que eu começo reclamando de Bella. A primeira coisa que a gente tem no filme é o fato de que a Bella foi transformada, então ela acorda, e no filme ela acorda, tá só ela e o Edward. Os dois têm ali um momento super rápido, ela logo se vê no espelho. A gente tem um pouco dela entendendo que agora ela é uma vampira, né? A gente tem ela visualizando as coisas pequenininhas e tal. E aí depois a gente já tem ela logo indo caçar e na volta ela já encontra com o Jacob. E ali nesse momento, se você reparar no filme, a Bella está agindo como Bella. Ela não teve quase nenhuma dificuldade de adaptação no começo do filme. E aí, isso é tudo muito bizarro, porque quando o Jacob vai atrás do Charlie e ele volta e fala: o Charlie está vindo, de repente a Bella não sabe mais como se comportar como uma humana, sendo que 2 minutos atrás ela não estava tendo problema nenhum. Ela estava se mexendo igual uma humana, ela estava piscando igual uma humana. Então, a primeira coisa que me atinge assim em cheio, e era uma das minhas preocupações relacionadas a essa parte 2, foi o trabalho da Kristen numa versão Bella Vampira. A Bella Vampira só mudou de lente de contato, porque o resto continuou exatamente igual era antes. Ela só não tá desastrada porque o roteiro não pede pra ela ficar, mas eventualmente até parece que ela é um pouco desastrada. Ela não muda a postura corporal, ela não muda a forma de falar,
ela não muda o tom de voz dela, coisa que seria necessário, ela não muda a percepção dela por muito tempo, enquanto aqui no livro a Bella fica por muito tempo analisando tudo o que acontece ao seu redor, ela não perde muito tempo nisso. E aí, quando a gente tem algumas cenas mais intensas, como por exemplo, quando ela descobre que o Jacob teve um imprinting com a Renesmee, ali a gente vê a Bella, a gente não vê a vampira Bella. E aí, para vocês entenderem um pouco melhor, se você ainda não leu o livro ou se você não se recorda, me deixa reler para você partes desse início, para você entender o que eu estou falando. Tudo estava tão claro, nítido, definido. A luz forte no alto ainda era ofuscante e, no entanto, eu podia ver muito bem os filamentos cintilantes dentro da lâmpada. Podia ver cada cor do arco-íris na luz branca e, na extremidade do espectro, uma oitava cor, para a qual eu não tinha nome. Por trás da luz eu podia distinguir cada fibra de madeira escura no teto. A luz conseguia ver os grãos de poeira no ar, os lados que a claridade tocava e os lados escuros, distintos e separados. Giravam como pequenos planetas, movendo-se em torno um dos outros, numa dança celeste. A poeira era tão linda que eu inalei, chocada. O ar assoviou por minha garganta, fazendo rodopiar os grãos de pó. A ação parecia errada. Pensei no assunto e percebi que o problema era que não havia alívio ligado à ação. Eu não precisava de ar. Meus pulmões não esperavam por aquilo. Eles reagiram com indiferença ao influxo. Eu não precisava de ar, mas gostava dele. Com ele, eu podia saborear o quarto à minha volta, saborear os adoráveis grãos de poeira, a mistura do ar estagnado, com o fluxo levemente mais frio que entrava pela porta aberta, saborear um luxuriante sopro de seda, uma leve sugestão de alguma coisa quente e desejável, algo que devia ser úmido, mas não era. Esse cheiro fez minha garganta arder. Seca, um fraco eco do ardor do veneno, embora o odor estivesse contaminado pela intensidade do cloro e da amônia. E mais do que tudo, eu podia sentir o gosto de um cheiro parecido com mel, lilás e sol, que era o mais forte e o mais próximo a mim. Ouvi o barulho dos outros voltando a respirar, agora que eu também respirava. O hálito deles se misturava ao cheiro que lembrava mel, lilás e sol, trazendo novos sabores. Canela, jacinto, pera, água do mar, pão no forno, pinho, baunilha, couro, maçã, musgo, lavanda, chocolate. Fiz uma dezena de comparações diferentes em minha mente, mas nenhuma se encaixava com exatidão. Muito doce e agradável. A TV no primeiro andar estava sem som e eu ouvi alguém lá embaixo. Rosalie, mudando de posição. Também ouvi uma batida baixa e monótona, com uma voz gritando irritada, no mesmo ritmo. Fiquei aturdida por um momento, depois o som foi sumindo, como se um carro tivesse passado por ali com as janelas abertas. Com um sobressalto, percebi que podia mesmo ser isso. Será que dali eu conseguia ouvir a rodovia? Só percebi que alguém segurava minha mão quando a pessoa apertou suavemente. Como havia feito antes para esconder a dor, meu corpo se contraiu, pego desprevenido. Não era um toque que eu esperasse. A pele era perfeitamente lisa, mas a temperatura estava errada. Não era fria. Depois do primeiro segundo paralisada pelo choque, meu corpo reagiu ao toque desconhecido de um jeito que me chocou ainda mais. O ar sibilou pela minha garganta, passando entre os meus dentes trincados com um som baixo e ameaçador, como de um enxame de abelhas. Antes que o som saísse, meus músculos se enrijeceram e contraíram, afastando-se do desconhecido. Eu girei tão rápido que o quarto devia ter se transformado em um borrão incompreensível, mas não foi o que aconteceu. Vi cada grão de poeira, cada lasca na parede revestida de madeira, cada fio solto em detalhes microscópicos, quando os meus olhos dispararam por eles. Então, quando me vi agachada contra a parede, na defensiva, 16 avos de segundo depois, já tinha entendido que me assustara e que minha reação fora exagerada. Edward não era mais frio para mim. Agora tínhamos a mesma temperatura. Mantive a pose por mais 1/8 de segundo, adaptando-me à cena à minha frente. Edward estava debruçado sobre a mesa de cirurgia, que tinha sido a minha pira, a mão estendida para mim, a expressão ansiosa. O rosto de Edward era o que mais me importava, mas minha visão periférica catalogou todo o resto só por precaução. Algum instinto de defesa foi acionado e eu automaticamente procurava por qualquer sinal de perigo. Minha família de vampiros esperava cautelosamente junto à parede mais distante, perto da porta, com Emmett e Jasper na frente, como se houvesse mesmo perigo. Minhas narinas dilataram, procurando pela ameaça. Eu não sentia nenhum cheiro que não devesse estar ali. O aroma fraco de algo delicioso, mas arruinado por substâncias desagradáveis, fez cócegas em minha garganta de novo, provocando dor e ardência. Alice espiava por trás do cotovelo de Jasper com um sorriso imenso. A luz faiscava em seus dentes. Outro arco-íris de 8 cores.
O sorriso me tranquilizou e as peças se encaixaram. Jasper e Emmett estavam à frente para proteger os outros, como eu supus. O que eu não compreendera logo era que o perigo era eu. Vocês entendem que existe todo um auê pra Bella acordar? Ela não acorda sendo Bella, ela não acorda controlada, tipo, ela acorda controlada, mas ninguém espera que ela seja controlada nesse início. O Jasper tá ali pra acalmar a situação, o Emmett tá ali pro caso de ser preciso uma força um pouco mais bruta pra segurar ela, porque certamente ela é muito mais forte que qualquer um deles ali. Então ela não pode simplesmente acordar com o Edward. Ai, que lindo, o romance vai acontecer agora. Então só essa primeira parte já me irrita bastante, porque a gente não tem a postura corporal necessária, a gente não tem a mudança de voz necessária, a gente não tem as pessoas que deveriam estar ali presentes e tudo passa tão rápido. E aí eu me pergunto por que eles aceleram tanto esse início se eles vão gastar tempo e dinheiro fazendo uma cena que não tem no livro, sendo que eles poderiam explorar o que tem no livro, porque, gente, tinha tudo isso aqui de página para essa parte 2, sabe? Dava para fazer um bom filme e ainda manter tudo que tem nessa parte aqui. Porque você tá fazendo um filme contando uma história que uma galera já conhece. E nessa altura do campeonato, você não tem que pensar em quem ainda não leu os livros. Ah, eu vou botar uma cena de luta porque a pessoa que não leu o livro, ela quer ser agradada porque ela não vai entender. Você tinha que ter se preocupado com isso lá em Crepúsculo. Se você não ganhou a galera lá no primeiro filme, você não vai ganhar ela aqui agora. Então, pelo menos faça algo que deixe os fãs da saga felizes, porque a gente quer ver a história que tá aqui, a gente não quer ver fonte vozes da minha cabeça. Depois existe toda uma descrição sobre como foi a primeira vez que ela realmente olhou pro Edward, do tipo o impacto que isso teve pra ela, porque foi a primeira vez que ela viu o Edward com seus próprios olhos novos, vendo ele de uma forma que ela nunca conseguiu ver ele na vida. A gente não tem também esse impacto. O beijo dos dois é xoxo, sendo que nessa altura do campeonato os dois podem se beijar deliciosamente, mas não acontece. E essa questão que eu sempre falo pra vocês da movimentação da Bella é algo que precisava ficar evidente, porque olha, por um momento fiquei preocupada com o modo como meu corpo se movia. No instante que considerei ficar ereta, já estava de pé. Não houve um breve fragmento de tempo no qual a ação me ocorreu. A mudança foi instantânea, quase como se eu não tivesse havido movimento nenhum. Ou seja, não faz sentido ela de repente já tá se apoiando um pé no outro, já tá piscando, já tá agindo como Bella normal, entende? E sobre o beijo, antes que você fale, Ju, mas o beijo foi xoxo porque ela tava com medo de quebrar o Edward, né? Porque agora o trem inverteu. Eu leio pra vocês que não tem explicação pra isso também não, porque tá aqui, ó. Edward pegou meu rosto entre as mãos e aproximou dele, bem devagar, pra me lembrar de ter cuidado. Ele me beijou delicadamente como um sussurro no início. Depois, subitamente, mais forte, mais feroz. Cadê a ferocidade? Enfim, nesse começo, então, existe toda essa surpresa. O Jasper tá o tempo todo tenso, porque a Bella tá se comportando de forma muito diferente do que ele esperava que ela fosse se comportar. Isso, de certa forma, irrita ele um pouco também, porque, afinal de contas, ele se sente meio que incomodado, porque, afinal de contas, ele próprio deu trabalho sendo recém-criado. Na verdade, ele até recentemente, e se pá até agora, ainda é suscetível a sangue humano, então é difícil para ele se controlar na frente de sangue humano. Então tudo isso tem que estar aqui na história, sabe? Nós temos a primeira caçada dos dois, que no filme ela já domina todos os sentidos, ela nem questiona, ele fala vamos caçar, ela fala vamos. E eu fiquei ali esperando a Bella ter as reações que qualquer pessoa teria se tivesse sido transformada em vampiro, entendeu? Nós temos aqui, ó, a primeira caçada. A janela? Perguntei olhando 2 andares abaixo. Eu nunca tivera medo de altura, mas ser capaz de ver os detalhes com tanta clareza tornava a perspectiva muito menos atraente. Os ângulos das pedras abaixo eram mais agudos do que eu teria imaginado. Edward sorriu. É a saída mais conveniente. Se estiver com medo, posso carregá-la. Temos toda a eternidade. Você está preocupado com o tempo que eu levaria para andar até a porta dos fundos? Ele franziu levemente a testa. Renesmee e Jacob estão lá embaixo. Ah, certo. Agora eu era o monstro. Eu tinha de me manter afastada dos cheiros que pudessem incitar o meu lado selvagem, das pessoas que eu amava em particular, mesmo aqueles que eu ainda nem conhecia. Renesmee está bem com Jacob lá embaixo? Sussurrei. Só então percebia que devia ser o coração de Jacob que ouvira no primeiro andar. Tornei a apurar o ouvido, mas só pude distinguir uma pulsação. Ele não gosta muito dela. Os lábios de Edward se contraíram de forma estranha. Acredite em mim, ela está perfeitamente segura. Eu sei o que Jacob está pensando, claro. Murmurei e olhei para o chão de novo. Protelando? Ele me desafiou. Um pouco. Não sei como. Ou seja,
Entendeu? Existe toda uma preocupação aqui de como ela vai pular. O fato de que, se eu não me engano, o Emmett fica zoando com ela. Enfim, aí tem o primeiro pulo no rio, que eu amo essa cena, que eu não acredito que tiraram, porque ela vai saltar o rio. Ela tá usando um vestido ridículo e ela rasga o vestido todo. E aí, quando ela pula, o Edward fica tipo, eita, é hoje. Enfim, tem umas coisas que simplesmente não dá pra entender. Agora, uma das coisas que mais me deixou frustrada nessa primeira parte, eu já devo ter falado 30 horas aqui, a gente nem passou da metade, foi o fato de que a Bella sentiu o cheiro dos humanos, foi caçar eles. E aí, no filme, eles fizeram como se ela tivesse parado porque o Edward chamou ela. E, gente, não é isso. O cheiro me dominava completamente. Eu estava obcecada enquanto rastreava, ciente apenas da sede e do cheiro que prometia mitigá-la. A sede ficou pior, tão dolorosa agora que confundia todos os outros pensamentos e começava a me lembrar do veneno queimando em minhas veias. Só havia uma coisa que tinha possibilidade de penetrar no meu foco. Um instinto mais poderoso, mais básico do que a necessidade de mitigar o fogo. Era o instinto de me proteger do perigo, a autopreservação. De repente fiquei alerta para o fato de que estava sendo seguida. A atração do cheiro irresistível lutava com o impulso de me virar e defender a caça. Um gorgolejo se formou em meu peito. Meus lábios recuaram por sua própria vontade e expuseram os dentes numa advertência. Meus pés desaceleraram. A necessidade de proteger as minhas costas, lutando contra o desejo de saciar a sede. E então pude ouvir o meu perseguidor ganhando terreno. A defesa venceu. Enquanto eu girava, o som crescente abriu caminho por minha garganta e saiu. O rosnado bestial saindo da minha boca foi tão inesperado que me fez parar. Ele me inquietou e clareou a minha cabeça por um segundo. A névoa da sede recuou, embora a sede em si ainda ardesse. O vento mudou, soprando cheiros de terra molhada e chuva próxima ao meu rosto, libertando-me ainda mais das garras abrasadoras do outro cheiro. Um aroma tão delicioso que só podia ser humano. Edward hesitou alguns passos, os braços estendidos como se para me abraçar, ou me conter. Seu rosto estava concentrado e cauteloso, e eu me vi imobilizada, horrorizada. Percebi que estivera prestes a atacá-lo. Com um movimento brusco, saí de minha posição abaixada, defensiva. Prendi a respiração enquanto voltava a me concentrar, temendo o poder da fragrância que vinha do sul. Você vê que existe todo um autocontrole da Bella nesse momento. Então, assim, por mais que o filme ainda transpareça isso, isso choca o Edward. Então o Edward nunca ia falar, Bella, não. Porque não faz o menor sentido ele falar, Bella, não. Se ela quiser continuar seguindo, ela vai continuar seguindo, porque ela tá seguindo o instinto dela. E ele sabe muito bem disso. Então o que ele faz? Ele já tá preparado pro caso dele precisar segurar para que ela não ataque os humanos. Só que não é isso que acontece. Ela busca o seu próprio autocontrole e ela mesma sai de cena antes que o pior aconteça. Então, por gentileza, não estraguem a personagem. Grata. A cena entre ela e o Jacob é ok, eu acho que seguiu bem fiel a como acontece no livro, o Edward se divertindo com a Bella batendo no Jacob, enfim. Ainda assim, eu acho que o Jacob do Taylor Lautner nessa altura do campeonato tá muito mais sério. Ok que ele está em uma outra fase, ele não é aquele cara de lua nova, eu entendo isso, mas ainda assim, ele é um pouco mais brincalhão, ele leva um pouco as coisas na esportiva nessa altura da história. E às vezes eu acho que o Taylor coloca um peso um pouco maior do que necessário no personagem. Mas até aí tudo bem. Você tem uma cena que eu morri de dar risada. E assim, eu falo pra vocês, gente, com tranquilidade, essa saga ela é perfeita simplesmente pelo fato do Charlie existir. Porque o momento em que o Jacob começa a tirar a roupa, a reação dele é a melhor de todas. Porque ele fala, gente, pelo amor de Deus, o que esse garoto quer comigo? Que ele tá falando uns negócios estranhos que eu não tô conseguindo compreender. E de repente ele começa a fazer um striptease. Alguma coisa ele quer comigo e eu não sei se eu tô disposta a oferecer. Então é realmente maravilhoso esse momento da história. Lembra que eu falei pra vocês da voz da Bella? Que era algo que tinha que ser trabalhado também? Quando o Charlie vai visitar a Bella pela primeira vez, depois do striptease, a gente tem essa partezinha aqui. A expressão perplexa de Charlie me dizia como minha voz estava estranha. Seus olhos se detiveram em mim e se arregalaram. Li as emoções que iam passando pelo seu rosto. Choque, incredulidade, dor, perda, medo, raiva, desconfiança, mais dor. Mordi o lábio. Era estranho. Meus novos dentes eram mais afiados em minha pele de granito do que os meus dentes humanos na pele de humana macia. É você, Bella? Tipo, ele nem reconhece a filha, sabe? A primeira vez que ele encontra. Eu acho que esse momento do filme foi bem feito. De novo, Billy Burke, maravilhoso, interpretou Charlie como ninguém. Mas ainda assim, eu sinto que da parte da Kristen a coisa poderia ter sido um pouco melhor. Outra cena que eu senti que poderia ter sido um pouco maior foi a cena entre a Bella e o Emmett. Porque, afinal de contas, o Emmett, ele tira a Bella do sério, ele fica perturbando ela por muito tempo. Quando os dois vão finalmente tirar a queda de braço,
é um pouco mais engraçada. Eu acho que no filme foi muito rápida e depois é um pouco fofa porque ela fica brincando ali de quebrar as pedrinhas, enfim, é um momento de descontração muito legal. Outra parte que foi trocada que eu não gostei muito foi o encontro da Bella com o Jenks, que faz o passaporte falso ali pra Renesmee e pro Jacob, porque eu acho que aquele momento é o momento em que a Bella finalmente tomou pra si a ação, sabe? É o momento dela, é o momento em que ela se arriscou rumo ao desconhecido, foi conhecer um cara que ela não faz ideia de quem é, para que ele serve, e de repente ela entendeu tudo como funcionava. Ela faz todo o trabalho sozinha. E aí no filme eles colocaram como se o Jasper já tivesse deixado tudo pronto, ela só chegou lá e arrumou as coisas, sabe? Eu acho que eles poderiam ter colocado isso com mais ênfase. Outra coisa que eu não gostei muito foi o fato de que a Bella ganha um colar dos Volturi e quando ela vai pra luta com o Aro, ela usa aquele colar, que é um sinal de paz. É como se ela tivesse, através daquele colar, falando pro Aro, olha, estou pedindo paz, nós não viemos em guerra. E o colar, ele é visto no filme, mas depois a gente não tem foco nesse colar de novo. Eu acho que eles deveriam ter aproveitado isso. Outra coisa que eu não gostei foi o fato de que eles não exploraram muito bem os visitantes que chegaram na casa dos Cullens. Eu acho que, de modo geral, eles fizeram um bom trabalho, passaram ali por cima. No entanto, de novo, eles só passaram por cima porque eles não teriam tempo para poder explorar isso, porque eles gastaram esse tempo fazendo uma cena que não tinha nada a ver. Eu acho que eles poderiam ter explorado isso um pouco mais, porque os visitantes ali, eles são interessantíssimos. Cada um tem uma história melhor do que a outra, cada um tem um poder melhor do que o outro. Todos eles são extremamente grandes e todos eles ficam fascinados com a Renesmee. A gente tem história para ser ouvida, a gente tem treinamento para acontecer, sabe? E por falar em treinamento, quando a gente chega na fase final, que finalmente a gente tem a tal não luta com os Volturi, eu fico super chateada porque naquele momento a Bella é uma grande estrela, tipo, é a nossa protagonista sendo a estrela do rolê, ela consegue expandir a proteção da mente dela, ela consegue colocar todo o grupo dela, incluindo até mesmo os lobos, dentro do seu círculo de proteção, e é super interessante ver quando eles começam a atacar, tipo, eles não, é lógico que os Volturi não iam falar, olha, a gente vai atacar vocês agora, tá? Não, eles começam incapacitando as pessoas, e quando eles tentam incapacitar e nada acontece, quando a Jane tenta, quando o Alec tenta e nada acontece, os Volturi vão dando 2 passinhos pra trás. Porque eles falam, ok, os nossos 2 maiores poderes aqui, eles estão tentando atacar e não estão conseguindo encontrar um jeito de atacar. Não existe nada de visão de Alice, sabe? Na verdade, a Alice está preocupada com outra coisa. Ela está preocupada em trazer o guri lá, que é igual a Renesmee, enfim. Chelsea está tentando romper os nossos laços, sussurrou Edward, mas não consegue encontrá-los. Ela não consegue nos sentir aqui. Seus olhos pousaram em mim. Você está fazendo isso? Sorri sinistramente para ele. Estou cobrindo todos. Edward se afastou de mim de repente, a mão estendida para Carlyle. Ao mesmo tempo, senti um golpe muito mais agudo contra o escudo onde envolvia protetoramente a luz de Carlyle. Não doeu, mas também não foi agradável. Carlyle, você tá bem? Sim, por quê? Jane, respondeu Edward. No momento em que ele disse aquele nome, uma dúzia de ataques precisos nos atingiram em um segundo, golpeando todo o escudo elástico, mirando em 12 diferentes pontos brilhantes. Eu me contraí, certificando-me de que o escudo não estava danificado. Não parecia que Jane fora capaz de perfurá-lo. Olhei em volta rapidamente, todos estavam bem. Incrível, disse Edward. Por que não estão esperando a decisão? Sibilou Tânia. Procedimento normal, respondeu Edward bruscamente. Em geral, eles incapacitam os que estão em julgamento para que não possam fugir. Olhei para Jane do outro lado, encarando nosso grupo com uma incredulidade furiosa. Eu tinha certeza de que, além de mim, ela nunca vira alguém parecer incólume ao seu ataque feroz. Provavelmente não foi muito maduro de minha parte, mas imaginei que Aro levaria meio segundo para deduzir, se é que já não tinha deduzido, que meu escudo era mais poderoso do que Edward imaginava. Eu já trazia um alvo enorme na testa e não tinha sentido tentar guardar o segredo do que eu podia fazer. Então abri um sorriso imenso e presunçoso para Jane. Seus olhos se estreitaram e senti outra punhalada de pressão, dessa vez dirigida a mim. Arreganhei ainda mais os lábios, mostrando os dentes. Jane soltou um rosnado alto e agudo. Todos pularam, até a guarda disciplinada. Todos, exceto os anciãos, que levantaram os olhos de sua conferência. O gêmeo de Jane pegou seu braço enquanto ela se agachava para atacar. Os romenos começaram a rir em antegozo sombrio. Eu lhe disse que essa era a nossa hora, disse Vladimir a Stefan. Olhe só a cara da bruxa, disse Stefan com uma risadinha.
Alec afagou o ombro da irmã, tranquilizando-a, depois segurou sob o braço. Ele virou o rosto para nós, perfeitamente tranquilo, completamente angelical. Isso é outra coisa, tá? Completamente angelical. Aí eles me tascam o poder do Alex sendo aquela fumaça preta, que não fez o menor sentido, mas tudo bem. Mas bem, esperei sentir alguma pressão, algum sinal do ataque dele, mas não senti nada. Ele continuava a nos olhar com um lindo rosto composto. Será que estava atacando? Estaria ele passando por meu escudo? Seria eu a única que ainda podia vê-lo? Apertei a mão de Edward. Você está bem? Sim. Alex está tentando? Edward assentiu. Seu dom é mais lento que o de Jane. Arrasta-se. Vai nos tocar daqui a alguns segundos. Então eu o vi, quando tinha uma pista do que procurar. Uma névoa clara e estranha se arrastava pela neve, quase invisível contra o branco. Lembrou uma miragem, uma leve deformação na visão, uma sugestão de tremor. Estendi meu escudo adiante de Carlyle e da linha de frente, temerosa de ter a neblina furtiva perto demais quando nos atingisse. E se conseguisse passar por minha proteção intangível, deveríamos correr? E então, a névoa atingiu uma parede. Pude sentir o gosto assim que ela tocou meu escudo, um sabor denso, doce, enjoativo. Lembrou-me vagamente o torpor da novocaína em minha língua. A névoa espiralou para cima, procurando uma brecha, um ponto fraco. Não encontrou nenhum. Os dedos da neblina se retorciam para o alto e em torno do escudo, tentando encontrar uma maneira de entrar, e assim revelando o tamanho impressionante da tela de proteção. Ouviram-se arquejos de ambos os lados da fenda de Benjamin. Muito bom, Bella, aprovou Benjamin em voz baixa. Meu sorriso voltou. Tipo, por que vocês me tiram isso para fazer um quebra-pau que nunca aconteceu na história? Qual que é a necessidade de botar luta em tudo? Tem história que não tem que ter luta, tem história que tem que ser bem contada, tem história que entendeu? Enfim, né? Tirando tudo isso, gente, acho que vocês já entenderam meu ponto. A gente chega no final do livro, quando a Bella finalmente estende seu escudo para que o Edward consiga ver tudo que ela tem na mente dela. E aí, no filme, metade, mais da metade, 90% do que ela mostra pro Edward é o rosto dela. Só que assim, viado, quando eu tô passando ali a minha memória pra alguém, eu vou mostrar o meu rosto nessa memória? A não ser que eu ande olhando pro meu espelho 24 horas por dia, não faz o menor sentido eu mostrar o meu rosto, né? Porque eu não consigo me ver, no caso, eu não estou me vendo aqui no momento, não é mesmo? Então, se eu vou mostrar a minha memória para alguém, eu vou mostrar o quê? O que eu estava visualizando. Opa, lição de casa aprendida com sucesso. Já começa errado que os dois, eles estão aonde? Na tal da clareira. Que eles insistiram em colocar essa clareira como se fosse algo importante. Mas quando ela realmente teve importância, o que eles fizeram? Eles ignoraram ela lá atrás, né? Aqui, de repente, tem importância. Aqui não, aqui acontece no chalé, eu acho. Aqui acontece no reservado, né? No privado. Por quê? Porque tem, né? As coisas não acontecem assim, nossa, que memória bonitinha, né? Pelo amor de Deus. Pus as mãos dos dois lados de seu rosto e fechei os olhos concentrada. Eu não me saíra muito bem quando Zafrina tentara me ensinar, mas agora eu conhecia melhor o meu escudo. Entendia a parte que combatia a separação de mim, o instinto automático para preservação, para autopreservação acima de qualquer coisa. Ainda não era nem de longe tão fácil quanto proteger outras pessoas junto comigo. Senti o puxão elástico de novo quando meu escudo lutava para me proteger. Tive de lutar para empurrá-lo inteiramente para fora de mim. Precisei de toda a minha concentração. Eu soube então que estava funcionando e me concentrei ainda mais, trazendo as lembranças específicas que eu havia poupado para esse momento, deixando que inundassem a minha mente e com sorte a dele também. Parte das lembranças não era clara. Lembranças humanas, indistintas, vistas através de olhos fracos e ouvidas por ouvidos fracos. A primeira vez em que vi o rosto dele, o que senti quando ele me segurou na campina, o som da sua voz na escuridão da minha consciência vacilante quando ele me salvara de James, seu rosto enquanto me esperava sob o dossel de flores no dia do nosso casamento, cada momento precioso na ilha, suas mãos frias tocando nosso bebê através da minha pele, e as lembranças agudas perfeitamente recordadas, seu rosto quando eu abrir os olhos para minha nova vida, para o interminável amanhecer da imortalidade, aquele primeiro beijo, aquela primeira noite. Os lábios de Edward, de repente, ferozes nos meus, romperam a minha concentração. Os lábios de Edward, entendeu? Opa! Com um arquejo, deixei escapar o peso vibrante que tentava manter afastado de mim. Ele voltou com um elástico esticado, protegendo os meus pensamentos de novo. Epa, perdi. Eu ouvi você, sussurrou ele. Como fez isso? Ideia de Zafrina. Treinamos algumas vezes. Ele estava atordoado, piscou 2 vezes e sacudiu a cabeça. Agora você sabe.
Eu disse baixinho e dei de ombros. Ninguém jamais amou alguém como eu amo você. Você tem quase razão. Ele sorriu, os olhos ainda um pouco maiores do que o normal. Só sei de uma exceção. Mentiroso. Ele começou a me beijar de novo, mas parou de repente. Pode fazer isso outra vez? Fiz uma careta. Muito difícil. Ele esperou, a expressão ansiosa. Não consigo me fixar se tiver a mais leve distração. Alertei-o. Eu vou me comportar. Ele prometeu. Franzi os lábios, os meus olhos se estreitando, depois sorri. Coloquei as mãos em seu rosto de novo, lançando o escudo para fora de minha mente. E então comecei onde eu havia parado, com a lembrança clara como cristal da primeira noite da minha nova vida. Que aquela noite você já sabe. Demorando-me nos detalhes. Eu ri sem fôlego quando seu beijo ansioso interrompeu os meus esforços de novo. Droga, grunhiu ele beijando faminto a linha do meu maxilar. Temos muito tempo para trabalhar nisso, lembrei a ele. Para sempre e para sempre, ele murmurou. Isso soa perfeito para mim. E assim, alegremente, continuamos aquela parte pequena e perfeita de nossa eternidade. Por que eles não podem seguir o livro? Qual que é a dificuldade aqui? Me dê um orçamento. Eu faço essa jossa acontecer, não vou dizer com metade, porque a inflação, né, as coisas aumentou. Aí me dá uns atores, me dá um dinheiro, eu vou acabar estragando meu livro. Eu faço a história acontecer da forma como ela deveria ter acontecido desde o início. Escala Robert Pattinson que eu vou ser a própria Bella. Tô zoando. Enfim, gente, é isso. Eu acho que a parte 2 deixa muito a desejar. A parte 2 é um filme inventado. A gente tem a base de Crepúsculo e o restante ali, eles meteram o louco na boa parte. Cena longa demais, aquela cena da luta, menino. Cena longa. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu joinha, aproveita para se inscrever e deixar a sua opinião aqui nos comentários. Qual que é a sua opinião a respeito de Amanhecer parte 2? Você gosta, você não gosta? Você concorda, você não concorda? A gente vai se entendendo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!